Você ouvirá agora mais um episódio do devocional A Semente. Episódio de hoje: Colocando o passado no seu devido lugar. Episódio 14 da série Como Vencer Hábitos Escravizadores. Apresentação: Missionário Genoan Lira. No início do livro Não Jogue Sua Vida Fora, o conhecido escritor cristão John Piper conta uma história acontecida durante o ministério do seu pai, que era um evangelista itinerante. De acordo com Piper, ao final de um sermão em que o seu pai havia apresentado a necessidade urgente de o pecador abraçar o evangelho, um senhor idoso que estava no culto caminhou até o púlpito e, em meio às lágrimas que banhavam seu rosto, repetia com doloroso pesar: "Joguei minha vida fora, joguei minha vida fora, joguei minha vida fora." Nada pode ser mais triste do que reconhecer que os erros do nosso passado não podem mais ser reparados. Não podemos fugir do pesar ao vermos vidas estragadas por causa de erros irremediáveis. É lamentável, por exemplo, ver um jovem limitado na sua capacidade intelectual porque, na adolescência, estragou sua mente com as drogas. Entristeço-me cada vez que considero o caso de um homem que teve de viver e morrer longe da esposa e dos filhos porque se entregou ao pecado do adultério. Sinto pesar quando me vem à mente o exemplo de um cristão que se desviou dos caminhos do Senhor porque passou a amar o dinheiro. Nem todos sofremos igualmente por causa dos erros passados. No entanto, em uma medida ou em outra, cada um de nós guarda na lembrança algo do passado que gostaríamos que nunca tivesse acontecido. A parte delicada no que diz respeito aos pecados passados é que, em geral, os erros cometidos não podem mais ser consertados. Por essa razão, o inimigo usa covardemente o nosso passado para nos manter aprisionados a hábitos pecaminosos. Nesse campo, sua principal arma é o uso ilegítimo do sentimento de culpa. Por esse motivo, precisamos lidar com nosso passado antes de experimentarmos a liberdade futura, pois muitos pecados que hoje nos cercam têm suas raízes fincadas no solo das coisas que já passaram e que, por vezes, tentam ressurgir no campo visual da nossa memória. Há alguns anos convivi com um jovem marido que estava apavorado com a possibilidade de ser pai de muitos filhos que ele jamais conhecera, uma vez que, antes de conhecer a Cristo, levara uma vida promíscua. Sendo agora um fiel seguidor do Senhor Jesus, ele sofria ao pensar no sofrimento da esposa, caso se confirmasse que ele era pai de um ou mais filhos. Por outro lado, não ficava em paz, pensando na possibilidade de ser pai de algumas crianças que não receberiam dele nenhuma assistência. O caso do meu amigo não é único, pois a palavra de Deus em Provérbios 4:18 diz que o caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Por algum tempo podemos conseguir driblar as consequências dos nossos erros. No entanto, em certa altura, é possível que tenhamos de lidar com os frutos amargos das nossas decisões pecaminosas. Nesse momento, o pecado que estava na conta de águas passadas pode ressurgir das cinzas do tempo, erguer-se como uma fera indomável e tentar nos devorar.
Infelizmente, muitos não têm discernimento bíblico para lidar com o passado. E o diabo, aproveitando-se dessa deficiência, ataca-nos, querendo nos convencer de que, uma vez que o pecado nos pegou no passado, não podemos mais nos livrar das suas amarras no presente, nem o poderemos no futuro, pois o tempo não volta. Quanto a isso, gosto do que disse o pregador escocês James Stalker. Abre aspas, o tentador tenta nos destruir em 2 estágios. Antes de cairmos no pecado, ele diz que apenas uma queda não deve nos preocupar. Podemos nos recuperar facilmente. Depois da queda, ele nos diz que não há esperança. Estamos vencidos pelo pecado e não adianta tentar se reerguer. Fecha aspas. James Stalker afirma que ambos os raciocínios são errados e explica o porquê. Você quer saber qual foi a explicação dele? Amanhã saberemos, se Deus nos permitir. Por enquanto, aconselho que não se deixe enganar pelos raciocínios falaciosos do inimigo, pois em Cristo somos mais que vencedores. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu sou o pastor Genuan Lira, missionário da Igreja Bíblica Batista do Planalto, em Fortaleza, servindo com a missão Maranata. Você ouviu mais um episódio do devocional A Semente. Para entrar em contato, escreva para pastorgenuan@gmail.com. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Edição Rádio Web CBR Esperança, sintonizando e direcionando suas afeições a Deus.